A gente começa, Rodrigo, o esporte destacando a maior vitória na carreira de uma blumenauense de 17 anos no jiu-jitsu. O desempenho brilhante do xadrez em uma competição no Rio Grande do Norte. E as derrotas do basquete e do futsal na Liga Nacional. Tricampeã brasileira, tricampeã sul-americana, bicampeã pan-americana, campeã europeia e agora campeã mundial. A blumenauense Camila Reis vem arrebentando e o ápice do seu desempenho foi confirmado como título na Califórnia. O xadrez de Blumenau também fez bonito em Natal. A equipe voltou do Rio Grande do Norte com 5 títulos e 3 vice. Os campeões foram o mestre Nathan Filgueiras, no sub-20 absoluto com 3 conquistas, Juliana Figueira, no sub-12 e Fernanda Ramos, no rápido. Já o basquete feminino fez mais um jogo de igual para igual na Liga Nacional, desta vez diante do líder Araraquara, lá em São Paulo, e perdeu de novo nos detalhes, 66-64. Já o futsal recebeu a Açoeva do Rio Grande do Sul no SESI e perdeu por 4-3. Com isso, continua fora do bloco de classificação, o G16. Não mudou de posição na tabela, ainda é o 20º colocado. Futsal volta a jogar na Liga Nacional no próximo domingo, meio-dia, contra Carlos Barbosa, longe de casa, lá no Rio Grande do Sul. Já o basquete permanece em São Paulo, volta a atuar hoje diante do Catanduva, 7h30 da noite, aí sim com possibilidade de reabilitação. Futebol, Série B catarinense, segunda rodada. O Metropolitano jogou em Ibirama e só empatou com o Nação de Joinville. O Blumenau foi até Palhoça e venceu o Guarani. Depois da derrota para o Criciúma por 2-0, o Inter se recuperou e bateu o Tubarão no sul do estado com gols do Felipe e do João Paulo. O Fuzil, isso mesmo, Fuzil, descontou para o time da casa, só que o Alisson confirmou a vitória colorada. Tubarão 1, Internacional 3, placar final. O Caravaggio estreou com derrota para o Metropolitano e também se reabilitou. Venceu o Carlos Renault de Brusque em jogo disputado em Indaial, já que o Carlos Renault perdeu o mando de campo. Cruzamento do Sabella, gol contra do Luan. Carlos Renault 0, Caravaggio 1. Sábado em Ibirama, diante de 209 torcedores, que proporcionaram uma renda de R$ 4.510, o Metropolitano até criou chances, mas não saiu de um placar em branco 0-0 contra o Nação de Joinville, que na estreia havia perdido para o Guarani em Joinville por 3-1. Técnico Rodrigo Casca reconheceu o desempenho abaixo da expectativa. Foi muito abaixo hoje, na verdade, né? A gente que conhece o elenco, a partida que a gente fez na estreia lá contra o Caravaggio, hoje a gente foi muito abaixo. Infelizmente também já tivemos 2 substituições no primeiro tempo ainda, né? Tanto o Cauê e o Rony, são 2 peças fundamentais. Acho que o grupo não correspondeu hoje do que a gente esperava, mesmo que a gente criou algumas possibilidades, mas não foram tão reais de gols assim, né? E o Blumenau foi até Palhoça e conseguiu a vitória diante do Guarani. Brian Contra, aos 11 minutos, fez 1-0 para o Beck. Ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, Wesley aumentou. Após a bola lançada na área, Romarinho tentou cortar e jogou contra o Patrimônio, isso aos 10 minutos do segundo tempo. Ficou nisso. Final, Guarani 1, Blumenau 2. Pela ordem de saldo, Blumenau e Metropolitano estão empatados com 4 pontos. O Beck em primeiro, o Metrô em segundo. Os dois podem ser ultrapassados pelo Criciúma, que hoje às 7 horas recebe o Atlético Catarinense de São José. O jogo vai ser no Heriberto Wilson. Terceira rodada, fim de semana que vem agora. Sábado, 3h30, Ibirama novamente. O Metropolitano recebe o Carlos Renault. No domingo, 11 da manhã, o Blumenau encara lá em Joinville o Nação. Na Série A, empate do nosso representante, o Avaí, derrota do Flamengo, que esquenta ainda mais o clima nos bastidores. No jogo mais esperado da rodada, igualdade para Palmeiras e Atlético Mineiro. E o Corinthians terminou a 9ª rodada como líder isolado. Sábado no estádio Independência, Ale fez América 1, Cuiabá 0. André até empatou para o visitante. Só que o Felipe Azevedo confirmou a vitória do time da casa. América Mineiro 2, Cuiabá 1. Mendonça, no Castelão, abriu o placar para o Ceará contra o Coritiba, que empatou com Adrian Martínez. Ceará 1, Coritiba
também 1 placar final. Mais um empate em Curitiba. Marcos Leonardo fez 1-0 Santos contra o Atlético. Pablo empatou. Léo Batistão virou para a equipe da casa. Contudo, Marcos Leonardo, artilheiro da base do Santos, empatou a partida. Atlético 2, Santos também 2. Mais uma igualdade na ressacada de pênalti. Reinaldo fez 1-0 São Paulo contra o Avaí. Caleri teve a oportunidade de aumentar o placar, só que o argentino perdeu esse pênalti. Aí pagou por isso, porque o Muriqui deixou tudo igual. Avaí 1, São Paulo também 1. E por fim, no sábado, em Goiânia, com esse gol do Gustavo Mantuan, o líder Corinthians superou o Atlético por 1-0. Debaixo de muita chuva, campo encharcado em Caxias do Sul, Lucas Claro jogou contra o Patrimônio, se atrapalhou na disputa de bola com Pita, na vitória do Juventude diante do Fluminense por 1-0. Um jogo tão aguardado da rodada, placar em branco, 0-0 para Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque, em São Paulo. O Internacional com gols do Johnny e do uruguaio Depena, de pênalti, bateu o Bragantino em crise por 2-0 no estádio Nabi Abichedi. E por fim, no Maracanã, decepção do Flamengo diante da torcida. Robson fez 1-0 Fortaleza. Everton Ribeiro, após a tabela com Ayrton Lucas, até deixou tudo igual. Contudo, Hércules foi na rede para confirmar a primeira vitória do Fortaleza na competição. 2-1 placar final. E aumentar ainda mais a pressão para cima do técnico português Paulo Souza. O gringo está com menos de 45% de aproveitamento. Lembrando, quando o placar estava 1-1, o Pedro também perdeu um pênalti e poderia ter mudado a história do jogo. Mas está muito grande a pressão para cima do Paulo Souza, que pagou 2 milhões de dólares para rescindir o seu contrato, 2 milhões de euros lá com a seleção. E agora, se ele sair daqui, a multa rescisória é de 8 milhões. O Flamengo vai ter que pagar para ele 8 milhões. Mas ele, quando veio para cá, fez uma rescisão lá de 2 milhões de reais. E hoje, 8 horas da noite, com a Polônia, a seleção, a rescisão dele, o Botafogo recebe o Goiás no Engenhão, que vai fechar essa rodada. E antes dessa partida, a classificação aponta para a gente confirmar aí o Corinthians lá em cima, 18 pontos. Palmeiras, Atlético Mineiro, 16. Coritiba, América Mineiro, São Paulo, Internacional, 14. Atlético Paranaense com 13. Santos, Botafogo, Flamengo, 12. 11ª posição, Flamengo. Por isso está pressão. O time quer, torcida quer os times lá em cima pelo investimento. Fluminense, 12º com 11. Aqui é a zona de classificação para a Sul-Americana. Avaí também tem 11. Bragantino, Ceará e Juventude, 10 pontos. Zona do rebaixamento tem Goiás com 9. Cuiabá com 8. Atlético Goianiense com 7. E o Fortaleza, que voltou a vencer depois de 9 jogos. A primeira vitória no Campeonato Brasileiro, segue ainda na última posição. Série B, 10ª rodada, o Cruzeiro venceu o Operário lá em Ponta Grossa por 2-1 e se isolou ainda mais na liderança. Também na sexta, a partida entre Chapecoense e Londrina não aconteceu, foi adiada, porque a delegação paranaense não conseguiu pousar em Chapecó. O Brusque no sábado, no Augusto Bauer, recebeu o Náutico e perdeu 2-1. Derrota também do Criciúma para o Bahia lá em Salvador, 2-1, mesmo placar. A posição na classificação dos catarinenses não é boa. Vamos dar uma olhada aqui. É uma situação desconfortante porque a Chapecoense, a melhor colocada, 14º lugar com 11 pontos. O Brusque é o 15º com 10 e o Criciúma tem os mesmos 10, mas abre, portanto, a zona do rebaixamento. Os catarinenses precisam reagir. Lá em cima, Cruzeiro 25 está abrindo uma boa vantagem. Bahia 19 venceu o Criciúma e, portanto, passou. Sport e Vasco da Gama, que tem 18. O Grêmio é o 5º colocado com 14. Segunda-feira, hoje tem um jogo isolado. Já abre a nova rodada aí. 8 horas em Campinas tem Guarani e Operário. Amanhã, Náutico e Vasco. Vila Nova e Brusque, lá em Goiânia. O Criciúma recebe o Sampaio Correia. Chapecoense joga em Alagoas contra o CSA. O Grêmio, em casa, em Porto Alegre, tem pela frente o Novo Horizontino. Aí, na quarta-feira, Cruzeiro e CRB, Bahia e Sport
jogos aí dos times nesta Série B.